A China e o México decidiram recentemente limitar a importação de carne bovina com a criação de cotas. A medida pode afetar o Brasil, que é o maior exportador do mundo e tem os dois países entre os principais clientes. Nós vamos analisar esse cenário a partir de agora com o Alexandre Uerrara, que é coordenador de Relações Internacionais da ESPM. Alexandre, quero muito agradecer a sua participação ao vivo aqui com a gente no SBT News. Um ótimo dia para você. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado. Alexandre, explica melhor para a gente, então, a decisão desses países. O que são essas cotas de importação? Por que países como China, México decidem implantá-las? Bom, e tem dois fatores que a gente pode analisar. Primeiro, é a capacidade competitiva que o Brasil apresentou em 2025, né, de aumentar suas exportações de carne. Nós tivemos aí as tarifas nos Estados Unidos que restringiram e fez com que o setor, procurasse novas alternativas de mercados e o Brasil conseguiu, de fato, encontrar, no caso da China, em primeiro lugar, né, onde cresceu bastante, tem crescido bastante nos últimos anos, exportações de carnes, principalmente a carne bovina para a China, e também para o México, que nos últimos anos veio crescendo. São dois mercados importantes. A China é o primeiro país, né, importador de carnes bovinas no Brasil, quase 50% da carne bovina exportada para a China, e o mercado mexicano, que é um mercado assim, muito menor em relação à China, mas que cresceu bastante também. Então tem esse dado que é o crescimento da competitividade do mercado brasileiro. E, de outro lado, quer dizer, com esse crescimento, tanto na China quanto no México, os setores passaram a reclamar com seus governos essa competitividade com os produtos brasileiros, não só brasileira, né, mas a importação de carne nos dois países. Isso fez que houvesse, então, uma ação, tanto pelo governo chinês de Pequim quanto do governo do México, de uma criação de cotas para importação de carnes. O objetivo seria o fortalecimento do mercado interno, então, professor? Garantir ali uma certa preservação do mercado, né, uma proteção ao mercado doméstico, tanto na China quanto no México. Isso acabou acontecendo. Na China, já há algum tempo, de fato, o crescimento das importações de carnes foi muito grande. Porém, temos que olhar que essa tentativa, né, de preservação, de garantia do mercado do setor doméstico, pode também ter impacto negativo, que é em relação à inflação. Então, neste momento, a gente percebe que os governos estão buscando proteger seus mercados internos, mas isso vai levar também a uma elevação provável do custo para os consumidores e, eventualmente, ao longo de 2026, tenhamos aí outras renegociações em que o Brasil pode voltar a ganhar mercado nesses dois países. E falando em Brasil, então, eu queria que o senhor detalhasse mais como é que o Brasil é afetado por isso. Por exemplo, haveria algum risco, alguma possibilidade de queda nos nossos preços aqui, nos preços internos da carne no país, aí por um excesso de oferta? Como é que o senhor analisa o cenário brasileiro nesse mercado diante dessas cotas que foram propostas ou impostas por esses dois países, principalmente a China, né? Uhum. Pelo que nós estamos acompanhando para este ano 2026, o fato do Brasil ter conquistado muitos mercados, hoje o Brasil exporta para mais de 170 países no mundo as carnes, né, dado a qualidade e a competitividade do produto brasileiro, é provável que uma parte dessa produção seja realocada para esses novos mercados que estão crescendo, né? Novos mercados deverão se abrir em 2026, como o mercado do Japão, que também vem sendo negociado pelo Brasil. Então, de fato, essas cotas vão impactar as exportações brasileiras, mas dado que nós temos hoje mercados internacionais bastante abertos ao produto brasileiro ainda, uma parte sim deve ser redirecionada para o mercado nacional, mas sem ter um grande impacto na redução do custo, dado que as exportações deverão continuar fortes em 2026. O professor, o senhor disse que pouca possibilidade, né, de haver aí uma redução no preço da carne. Os fatores externos ali, para além desse mercado, a gente tem, por exemplo, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições, um ano com eventos ali importantes. Esses fatores, eles impactam também na não redução aí do preço da carne? De que forma que isso também pode afetar o preço que o consumidor paga? Não, perfeito. É assim. Bom, o preço ele é dado pela oferta e demanda, né? Neste momento, apesar de termos algumas restrições dos mercados que mencionamos, a demanda internacional pelo produto brasileiro, pela carne
brasileira ainda é muito alta. E, como falando, temos outros mercados que estão se abrindo, poderão se abrir ao longo de 2026 para o Brasil. E internamente, né, como você mencionou, alguns eventos como a Copa do Mundo, as eleições, podem também fazer com que haja uma demanda maior pelo produto brasileiro. E um outro fator importante é que neste ano de 2026, é aumento de ciclo também da produção de carne bovina no Brasil, em que o número de abates diminui, né? Então, as fêmeas neste ano deixarão de ser abatidas e isso vai diminuir um pouco a oferta de carne e isso vai contrapor, então, a demanda internacional, a demanda interna e a oferta menor que deverá acontecer em 2026. Então, tudo isso somado deve fazer com que o preço da carne não diminua tanto ao longo deste ano. O senhor já passou por esse assunto, mas eu vou voltar nele, porque o senhor disse sobre a possibilidade da expansão de mercado, da criação de novos mercados para a carne brasileira. O país bateu recorde nas exportações de carne em 2025, mesmo com um tarifaço temporário imposto pelos Estados Unidos. E o senhor mesmo disse que a China foi o principal destino. E aí o senhor fala a respeito dessa possibilidade da abertura de novos mercados ou novos caminhos. A minha pergunta é justamente nesse sentido, né? Para onde é que a carne brasileira pode ir, então, nesse contexto das cotas? Quais são os mercados ou as possibilidades que o senhor acredita que tenhamos um resultado favorável, então, para que a nossa carne possa chegar até essas outras nações? É uma grande expectativa para este ano 2026, é o mercado japonês, o mercado do Japão, que já vem sendo negociado e aí agora existe, de fato, depois de décadas de negociações, né, parece que o mercado japonês vai vir agora a abrir para a carne brasileira, mas também outros países da Ásia, né, como a Coreia, são países que têm ali uma demanda importante de carne que o Brasil poderá suprir. E também o mercado do Oriente Médio, só para dar alguns exemplos, por exemplo, Argélia, Egito, Emirados Árabes cresceram muito as suas importações ao longo de 2025, dado que o Brasil passou a buscar novos mercados e esses mercados estavam muito abertos com muita demanda para esse produto. Então, na Argélia, por exemplo, o crescimento foi quase de 300% das exportações, no Egito mais de 200%. Então, existem mercados ainda que podem ser abastecidos pelo produto brasileiro. E, como eu falei, a qualidade do produto brasileiro é algo que se destaca no mercado internacional. Sobre as cotas ainda, elas podem ser contestadas por outros países, ou professor, por outros países afetados, que talvez se sintam em alguma medida prejudicados? Olha, vamos pegar o caso da China em particular, né? Foram estabelecidas cotas a partir de agora, e o Brasil é o país que mais acho que vai sentir o efeito disso, porque o Brasil exportou este ano, né, algo em torno de 1,7 milhões de toneladas e a cota ficou em 1,1. Mas outros países que tiveram também estabelecimento de cotas sequer chegaram à cota que a China estabeleceu. Então, de fato, acho que o Brasil, neste momento, é o país que está mais sendo afetado por essas cotas, dado a quantidade de exportação, como você mencionou aí no começo da nossa conversa. O Brasil bateu um recorde de exportações em 2025. Mas, por outro lado, como esses países que estão exportando não conseguiram atingir as cotas, é provável que o Brasil, no caso da China em particular, negocie essas cotas que não foram preenchidas pelos outros países e o Brasil então exporte para esses países. Por isso também eu acho que nesse aspecto o Brasil não vai ser tão afetado e os outros países que fornecem a carne devem ter ali também hoje uma capacidade competitiva menor. Quando essas cotas são estabelecidas, elas tendem a ser cotas temporárias ou elas podem durar mais, professor? Não, elas tendem a ser temporárias. No caso do México, né, já foi anunciado que será para o ano de 2026. Logicamente que isso vai ser reavaliado no final do ano pelo governo mexicano, né? Tem ali, como eu falei, tanto que pode ser reavaliado só no final do ano de 2026, em função daquilo que foi estabelecido agora, como também pode ser reavaliado antes, dado a necessidade eventual, porque essa cota que foi estabelecida agora foi para proteger o mercado interno, mas anteriormente o próprio governo mexicano havia aberto o seu mercado porque havia um problema da inflação no país. Então, a abertura do mercado foi para tentar conter a inflação. Como essas cotas podem levar a uma elevação do preço do mercado interno, e isso
logicamente vai causar uma insatisfação, causa insatisfação à população, os governos podem reavaliar isso ao longo do tempo. Então, tanto pode ser prorrogado, dado a pressão de alguns setores nesses países, como também pode ser antecipado a redução dessas cotas, ou, de fato, eliminada essas cotas, para que não haja uma pressão sobre a inflação sobre esses países. Muito bem, conversamos com Alexandre Uerrara, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Foi uma conversa muito interessante, analítica, e o senhor é sempre muito bem-vindo aqui ao SBT News. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia.